E eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as suas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e os seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derredeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Volta esse versículo 4. Eu peço à igreja para ler comigo novamente. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Então Esaú correu e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Viu a sede que havia em mim, quando ouvi, conhecer e me ouvi, uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes eu não precisarei aqui. Aleluia, Jesus. Tu és, Senhor Jesus. Entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és que estás entronizado em meio aos querubins e serafins. E eu creio que a Sua presença já se faz notória, Pai, desde o início desse culto. Deus, fala conosco mais uma vez, Jesus. Aleluia. Não é aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que precisamos de escutar nessa noite. Deus, me usa, Pai, verdadeiramente com a Tua vontade. É o que eu te peço, Pai, nessa hora. É o que eu te peço, Pai, porque Tu és, Pai, o que nossa alma espera, Pai. Tu és tudo em nossas vidas, Pai. A Sua palavra mesmo fala que mesmo que nossos pais, aleluia, nos abandonem, o Senhor nunca nos deixará sozinho. E Pai, com essa palavra, Pai, aleluia, eu te glorifico, Pai, porque Tu és tudo em nossas vidas. Tu és tudo em nós, Tu és tudo para nós. Aleluia. Continue exaltando ao Senhor, pode sentar. Glória a Jesus. Aqui resume bem fases do perdão. No versículo 4, vai falar que Esaú correu para encontrá-lo. E o que Jacó pensou que iria acontecer, não acontece. Porque Jacó pensou que Esaú não havia o perdoado. E contando essa história, eu lembro de perdão. O que nós temos que perdoar, quem nós temos que perdoar para conseguir seguir em frente. Falar de perdão na Santa Ceia, acredito que é algo que é triunfante, que é algo que é a nossa vida. Se nós estamos aqui e não perdoamos nosso irmão, nós não podemos nem ofertar. Nem a oferta Deus Ele recebe. E como falamos que somos cristãos, se eu não consigo perdoar quem está do meu lado. E nessa história desses homens, como nós conhecemos, haviam 2 irmãos que um roubou a primogenitura do outro. E esse que roubou a primogenitura de outro, ele foi para uma terra onde Deus, mesmo assim, Deus estava com ele, e ele prospera naquela terra. Passado algum tempo, esse irmão, ele decide retornar. Mas ele lembrava que o irmão mais velho, né, Esaú,
ele lembrou dele e pensou que esse Esaú tinha guardado algo dele, guardado mágoa, guardado o rancor. E muito tempo ele ficou com medo de retornar para a terra, até para viver a promessa que ele tinha que viver, porque a terra que ele retorna é Canaã. Ele teria que passar ao encontro do irmão para voltar para a terra onde seu pai, aleluia, já há muito tempo tinha prometido. O pai que eu digo, eu falo de Abraão, eu falo desde o início, porque a palavra fala que te farei uma grande nação e te darei uma terra que mana leite e mel, e essa terra seria Canaã, que era a terra da promessa, era a terra prometida. E passado algum tempo, ele volta, ele retorna e ali ele tem que passar pelo seu irmão. E para ele, onde o irmão ia recebê-lo com ferro e fogo, ou tinha guardado mágoa, tinha guardado rancor. Aqui fala bem claro, que a primeira coisa que o irmão fez com ele foi dar um abraço. E passado muito tempo, ele tinha separado algo para até ofertar na vida do irmão. Ele pensou assim, ele separou a tribo, ele falou, vai você para esse lado, vai você para esse lado, porque se meu irmão chegar. E ele contou várias histórias preparando algo, mas na hora do encontro tudo foi diferente. Passou algum tempo, eu conto isso porque eu queria falar sobre José. E José aqui, todo mundo conhece a história, eu vou ser bem breve na palavra, porque eu quero falar sobre perdão, mas sobre algo que Deus colocou no meu coração. A José, ele é vendido pelos irmãos, como nós sabemos, ele é lançado no poço, ele é preso, ele é levado como escravo, ele vai para uma terra, ele vai preso. E depois de muito tempo, passado o tempo na prisão, o faraó vai lá, tem um sonho e as pessoas lembram de José. No capítulo 45, no versículo 1 e versículo 2 vai falar assim, ó: então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Mas eu quero enfatizar a questão do choro, porque, como eu falei, José passou por fases. José passou por momentos difíceis na vida dele, que ele tinha que passar, que os irmãos foram usados na vida dele para promover aquilo que Deus queria que acontecesse na vida dele. E como nós sabemos, José, ele foi um governador, um cargo que nem existia, foi criado para colocar esse homem chamado José. Mas eu quero falar sobre perdão. Eu quero falar sobre o que Deus, Ele tem falado sobre perdão. E quando eu falo sobre perdão, eu também falo sobre legado. Aquilo que as pessoas têm deixado em nosso coração, em nosso ser, em nosso jeito de ser, em nossa vida. E como eu falo de legado, eu quero falar de alguém que deixou um legado, que nós estamos aqui por ele, que é Jesus. O nosso Deus entregou o seu Filho unigênito, e nós não o conhecemos, e estamos aqui por aquilo que Ele plantou em nossas vidas. E passado dias e dias, as pessoas pregam a palavra, e pessoas, aleluia, são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus,
lembrando da história de alguém que deixou. Jesus, aleluia, um legado importante, onde ele passou por todas as situações que nós passamos diariamente. Deus entregou o seu Filho para vir à terra e vivenciar tudo, e passar por tudo que nós vivemos. Então eu falo, Jesus ele também liberou o perdão. Jesus ele também teve que perdoar. Jesus também chorou. Aleluia. E por que nós não podemos chorar? Eu quero te remeter àquilo que as pessoas têm deixado como legado na sua vida, e também lembrar o que você tem deixado, aleluia, para a memória de pessoas. Nós estamos falando de Jesus, de alguém que deixou um legado, aleluia, de milhões de anos atrás, e que hoje, aleluia, nós estamos falando dele aqui no púlpito, e amanhã nós iremos falar dele, e amanhã, aleluia, nós iremos viver para ele, e se Deus permitir, nós iremos morar com ele. Aleluia. É sobre isso, é sobre esse legado. Mas falando de Jesus e de pessoas que foram importantes nas nossas vidas, nós também lembramos de pessoas aqui que nos ensinaram muito, e com um ensinamento muito importante. Pessoas também nos ensinaram a chorar, porque chorar faz parte. Chorar às vezes te liberta. Sabe por quê, igreja? Porque a gente não tem que guardar tudo, não. Eu sempre falo sobre pedir ajuda, mas o choro também te alivia. A primeira coisa que o irmão fez foi abraçar ele. Mas eu pensei que ele ia me tratar mal, ele estava magoado comigo, porque eu fui mal com ele. Mas a primeira coisa que ele fez é me abraçar. Falando de filhos papais, e dos pais para os filhos. Jacó, aleluia, como eu li aqui, quando ele tem esse encontro com Esaú, ele fala de algo que ele tinha preparado para ofertar a Esaú. E a Esaú fala assim: não, eu não preciso, eu tenho bastante coisa, eu tenho o que eu preciso para viver. Mas Jacó ele insiste, ele fala: não, eu separei para te dar, para te honrar. Toma isso, porque eu separei para te honrar, para te dar. Se você continuar lendo aqui, aleluia, no capítulo 33 vai te remeter a isso, vai te falar que Jacó ele fala assim: não, toma isso aqui, porque não, mas ele não precisa. E depois Esaú fala assim: mas eu quero que você venha comigo, vem do meu lado, me siga. Agora voltando para José, quando eu falei do choro, quando eu falei do perdão, quem ensinou José a perdoar? O seu pai. A palavra vai falar que Jacó estava com os seus filhos, e seus filhos viram a atitude que Jacó teve com Esaú, daquela situação do legado, daquela situação do perdão. Os seus filhos viram o que o pai fez, e diz a palavra que o irmão o abraçou. Depois eles choraram juntos para liberar o perdão, mesmo que José ele não queria se revelar, porque ele era um homem que tinha uma posse, ele era um homem de estrutura, ele era um homem que tinha uma responsabilidade. Ele falou: sai todo mundo da minha frente, eu vou ali. Mas na primeira coisa, quando ele ficou sozinho, ele começou a chorar, e ele chorou muito, e ele chorou muito alto, que a palavra fala também que todo mundo que passava por ali escutou José chorando. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava assim, ó: eu aprendi o que meu pai me ensinou, eu entendo o que é legado que ele deixou dentro de mim,
eu tenho que liberar o perdão para os meus irmãos. E como eu libero esse perdão? Eu lembro quando meu pai se deparou na frente do meu irmão Esaú, do seu irmão Esaú. A primeira coisa que ele faz é abraçar o irmão, e depois eles se beijam, e depois eles choram juntos. A liberação do perdão é isso, igreja. Hoje, aleluia, é um culto que fala sobre participar de algo que Deus, aleluia, que Jesus deixou, que é da ceia dele, que é a festa dele. E como eu vou participar da palavra e da ceia e da festa dele, se eu não libero o perdão? Tem alguém que precisa chorar junto, chore junto. Tem alguém que precisa, aleluia, aleluia, abraçar, abrace. Sabe por quê? Porque se você não liberar, eu tenho que te falar, você não vai subir, você vai ficar. Eu sou chamado para isso. Eu sou um evangelista da casa do Senhor. Há muito tempo atrás eu lembrei disso, que minha mãe ia num culto ali na igreja ali em cima, que tinha, na irmã Esla. Eu lembrei disso. E eu lembrei do que quando Deus me chamou para isso, porque eu tinha, acho que 9 anos de idade, mais ou menos. E a minha mãe estava naquela oração, ela levava eu e meu irmão. E essa irmã falou para mim, ó, cuida dele que ele vai ser pescador de homens. E hoje eu sou um evangelista da casa do Senhor. Eu entendi minha identidade, e por isso eu estou aqui. E se eu não falar a verdade, para que eu estou aqui? Então eu tenho que falar. Se você não perdoar, você vai ficar. Se você não chorar junto, se você não abraçar, e se você não beijar, você vai ficar. Aleluia, a palavra do pão e da ceia, eu tenho que falar isso. Eu tenho que remeter isso, porque, aleluia, o intuito que Jacó, ele colocou na vida dos seus filhos foi grande. Foi um ensinamento de perdão, foi um ensinamento de renúncia, foi um ensinamento. E depois de um tempo, Esaú fala assim, vem comigo, meu irmão, anda comigo. Aqui é muito importante, porque às vezes achamos que os nossos filhos estão do nosso lado, e nós estamos andando na frente e esquecendo deles. E até o inverso, às vezes pensamos que o nosso pai está do nosso lado, e eu como filho estou atrás e não estou seguindo os passos do meu pai. É algo que se pensar. Sabe por quê? Jacó, ele fala assim, Esaú, vai na frente, porque eu estou com a minha família aqui. Eu tenho os meus carros de boi, eu tenho minhas coisas aqui, e eles estão andando devagar. Eu não posso sair andando na frente se eles estão lá atrás. Sabe qual é o ensinamento com isso? O ensinamento com isso, igreja, é você pegar o seu filho e andar junto com ele, um passo de cada vez. Ele está falando, eu não vou deixar quem está comigo para trás. Eu vou com eles. Eu não consigo correr, mas eu consigo andar. É um passo de cada vez, eu vou com eles. Eu estou com eles. Eu não vou deixar eles morrerem lá atrás. Se eu cheguei com eles até aqui, eu vou com eles até o final. Eu vou entrar na terra prometida com eles. E muitas das vezes é isso que o pastor, é isso que as pessoas estão querendo com vocês. E estão falando assim, ó, não quero deixar você para trás, porque eu estou contigo. Mesmo Esaú falando assim, eu te perdoei, tu está do meu lado, aleluia, eu te abracei, a gente chorou junto, agora eu quero que você esteja do meu lado. E ele fala, não, irmão, espera um tempinho aí, porque eu estou com eles aqui, e eles estão andando devagar, eu vou com eles andando devagar, até o final, mas eu vou chegar lá. Eu liberei o perdão, eu liberei aquilo que estava preso, eu chorei,
Ah não, mas eu sou fortão. Chorar para mim é achar que sou fraco, as pessoas me verem chorando. Mas eu estou falando de perdão, não é da boca para fora, é algo que não é de você, é de Deus. Não é você que tem vontade, é Deus que faz. Deixa eu falar algo. As coisas boas que vêm de você, que vêm de todos que estão aqui, de mim, não é eu, é Deus, é o Espírito Santo. Não é eu que quero fazer, é Deus que fala assim: você vai fazer, você vai abençoar, você vai abraçar. E quando eu não escuto a voz de Deus, eu pago o preço. Eu pago o preço. Se você tem que liberar o perdão, meu irmão, libere o perdão. Se você tem que chorar, chore nessa noite na presença de Deus. Se você tem que levantar aqui hoje e dar um abraço a alguém, abrace esse alguém. Não liga para o que as pessoas irão pensar. Não liga para o que as pessoas irão falar. Mas faz o que Deus mandou você fazer. Aprende, aleluias, aquilo que pessoas que não estão aqui hoje colocaram como legado na sua vida, falando assim: você tem que andar por esses passos. Sabe o que essas pessoas fizeram? Essas pessoas que não estão aqui hoje, elas fizeram que nem Jacó. Elas falaram assim: eu tenho que ir com eles, eu vou apresentar a eles como é que é, eu vou segurar na mão deles, vou levar eles para um caminho certo, eu vou abraçar eles, para que quando eu não esteja aqui, eles lembrem, aleluias, eles lembrem daquilo que eu fiz, para servir como legado para a vida deles. E essas pessoas que não estão aqui hoje, aleluia, eu creio que quando vocês fizerem aquilo que essas pessoas plantaram na vida de vocês, vocês vão entender, aleluia, o que Deus fez pela humanidade. Aleluia. Terminando a palavra, às vezes nós guardamos muita mágoa, guardamos muitas coisas de alguém, de pessoas, de lutas. E quando você guarda algo, você pode ficar até doente, com essas doenças psicossomáticas da alma, como depressão, ansiedade, e você fica preso nisso, e vai lá no fundo e isso mata. E como eu estou falando de perdão, eu estou falando de algo que você tem que ser arrancado, para você viver bem. Sabe por quê? Quando você libera o perdão, aquela pessoa até é edificada, mas você é muito mais edificado. Você é curado de uma forma que você nem imagina. Quando você libera algo que está preso, e que você acha que é do nada, mas ele fala assim: libera isso, aleluia, libera o que está te prendendo, porque isso vai te matar. Eu quero que você tenha vida. A palavra fala de vida em abundância, mas vida em abundância quando você entende o que é viver para Cristo, o que é viver, aleluia, para Deus. Sabe o filho, quando não se importa com nada? Vou dar o exemplo do meu filho mais novo, Gael. O Gael, ele não se importa se quando a comida vai chegar, mas ele sabe que a comida vai chegar. Ele pede até: pai, quero, e a comida, como é que tá? O que vestir, ele pega e veste as coisas, sem saber o preço, sem saber quanto foi, sem saber se amanhã o que ele vai vestir. E isso é muito forte, sabe por quê, igreja? É esse sentimento que Deus, aleluia, quer que nós tenhamos. Isso é difícil demais, mas é isso que Deus quer que nós tenhamos. E é difícil, eu falo por mim, é difícil para você, é difícil para mim. Como eu não vou me importar, eu já faço vários cálculos, se vai dar ou não para pagar, se não vai dar.
E quando eu penso no meu filho, que ele nem se importa quanto foi, ele só está ali comendo e tendo ali, eu lembro daquilo que Deus quer que, aleluia, quer que eu entenda, porque Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, Ele sempre vai querer me dar o de melhor. Então é isso, igreja. Agora eu te falo, como Ele é teu Pai, você não consegue perdoar o teu irmão. Isso é muito forte, igreja. Ele fala assim, ó: você é meu filhinho amado. Então sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá, abrace o seu irmãozinho, dá um beijo nele e chore junto. E com essa palavra eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.